Você deve estar curioso porque já viu como a informação ela é duplicada, mas ainda não viu como ela sai da célula. Se quer aprender um pouquinho sobre a transcrição do RNA, fica comigo até o final. Antes de eu falar sobre a transcrição do RNA, vale lembrar algumas estruturas agora sobre o RNA. Primeiro, o RNA também é um ácido nucleico, mas ele tem algumas estruturas diferentes do DNA, que você viu lá na outra aula. Primeira, o RNA ele é formado por uma fita simples. O RNA tem como base nitrogenada exclusiva a uracila, e o açúcar presente no RNA é a ribose. Existem três tipos de RNA. O RNA mensageiro, esse formado pela transcrição do DNA, formado uma fita simples. E lembrem, existem regiões específicas do DNA que vão transcrever esse RNA, chamadas de gene. Existe também o RNA transportador, também formado por uma fita simples enrolado sobre si mesmo, formando uma espécie de trevo. E a função do RNA transportador é carregar os aminoácidos lá para o ribossomo para formar uma proteína. E também existem os RNAs ribossômicos, que são formados lá numa região específica do núcleo, que é o nucleolo, responsável pela estrutura dos ribossomos. Então, o ribossomo, que é uma organela não membranosa, é formada estruturalmente por RNA ribossômico. Então, são os três RNAs que estão ali diretamente ligados com a produção de proteínas. Um que leva informação para o ribossomo, um que traz os aminoácidos para formar essa cadeia da proteína e os que formam a estrutura do ribossomo. O RNA está diretamente ligado à produção de proteínas, porque o RNA é essa informação que sai lá do núcleo da célula, vai até uma organela chamada de ribossomo, responsável por pegar toda essa informação no RNA e transformar em uma proteína. Esse processo ele se chama transcrição. Por que transcrição? O nome já diz, a fita de DNA ela é convertida em uma fita de RNA, só que não carrega o mesmo código. Algum desses códigos eles são modificados, ou seja, ele é transcrito. Esse processo ele se inicia com a chegada da helicase, que vai fazer essa abertura da dupla fita de DNA, separando as duas fitas, e aí torna possível a leitura e a transcrição gênica. Chegam então os primers, que marcam o início dessa transcrição, e a RNA polimerase, que vai inserir novos nucleotídeos, formando essa fita simples de RNA. E não esqueçam, essa inserção de novos nucleotídeos é sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. No final dessa inserção de nucleotídeos, essa fita de RNA ela se desprende dessa fita dupla de DNA, a helicase sai e essa dupla fita que agora estava separada volta a se unir. E essa fita simples de RNA agora ela fica solta, livre dentro do núcleo, porque ela ainda não pode sair do núcleo e levar a informação lá para o ribossomo formar uma proteína. Por quê? Nesse RNA primário Esse RNA primário que acabou de ser formado por essa fita de DNA, existem duas regiões, os exons e os introns. Eu gosto de chamar os introns de intrusos, porque aí fica mais fácil de assimilar quem eu tenho que tirar dali. Por quê? Essas regiões chamadas de introns no RNA primário são regiões que o ribossomo ele não consegue traduzir. Então eu preciso fazer com que esse RNA primário passe por um processo que tire esses introns e forme apenas um RNA maduro formado por apenas exons. Como é o nome desse processo então que faz essa extração dos introns? O processo ele é chamado de splicing. E esse processo conta com um grupo de várias enzimas que acabam tirando esses introns, formando um RNA maduro apenas com exons. E agora sim, esse RNA maduro, mensageiro, consegue sair de dentro do núcleo e ir de encontro lá com o ribossomo para formar uma proteína. Da mesma forma que na duplicação do DNA, existe uma formação de uma fita complementar, a fita molde, usando como base a mesma fita que eu usei lá na aula do DNA, a ATGCG. Como seria essa nova fita, ou a fita complementar, formando agora um RNA mensageiro?
A sequência seria UA, CGC. Mas professor, na outra aula você falou que a adenina sempre se liga à timina, mas lembra que a timina ela é uma base exclusiva do DNA e a base exclusiva agora do RNA é a uracila. Então o A da fita molde do DNA sempre vai se ligar a uma uracila que vai formar essa fita simples de RNA. Agora que você aprendeu um pouquinho sobre a transcrição do RNA a partir do DNA, espero que na próxima aula eu vou falar sobre síntese de proteínas. E se gostou, já deixa um like, se ficou dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima.